nossa aula de ciências, nós iremos realizar atividades propostas no nosso livro. Vamos lá? Vamos começar com o nosso conteúdo? Abra seu livro de ciências na página 116. Hoje nós iremos falar sobre o nosso corpo, sobre as mudanças, que acontecem no corpo das meninas e dos meninos. Desde quando nascemos até hoje, o seu corpinho passou por transformação, por transformações, tanto as meninas quanto os meninos. Olha aí um pouquinho. Nós iremos falar sobre a puberdade. O que é puberdade? É nesse período onde vai ocorrer as principais mudanças, físicas no seu corpo, tanto no corpo das meninas quanto no corpo dos meninos. Geralmente, gente, a puberdade se inicia por volta dos 10 anos para as meninas e dos 12 para os meninos. Essa idade, ela pode ser antecipada, no caso aí das mudanças no corpo, pode começar a acontecer antes e dos meninos também. Ou pode começar a acontecer bem depois, tá certo? O começo dessa fase, ele pode variar, mas todos passarão por ela. Então é isso que a tia Angélica está falando. Essa fase aí da puberdade, que é a fase da transformação do seu corpo, pode acontecer antes, no caso das meninas, antes dos 10 ou depois dos 10 anos, e dos meninos pode acontecer antes dos 12 anos ou depois dos 12 anos. Isso vai variar de pessoa para pessoa, certo? E aí, a puberdade, ela se encerra entre os 18 e os 20 anos. Então, essa fase de mudança, de transformação no seu corpo, ela vai encerrar dos 18 até os 20 anos. Essa fase chamada de puberdade é a fase onde acontece a maior transformação no seu corpo. Então, essa puberdade, a adolescência, ela marca o início da adolescência. Por exemplo, os pelos nas axilas começam a crescer, Os pelos nos órgãos dos meninos e das meninas também começam a desenvolver. Esse início aí dessas mudanças é marcada é chamada de puberdade e é marcada pela fase aí da adolescência. Todos quando começam, a observar a essas mudanças no corpo, já se acha, estou ficando adolescente. Então, esse período de grande desenvolvimento físico, mental, emocional e social nessa etapa, os adolescentes buscam suas próprias identidades, Eles buscam se identificar, se estabelecer num grupo, começam a ter novas responsabilidades e mais independência. Não é verdade? Apesar de haver semelhanças entre os adolescentes, eles apresentam comportamentos, gostos e atitudes diferentes, dependendo da época em que nasceram, das experiências que tiveram e das relações que estabeleceram com outras pessoas. Então, ninguém é igual a ninguém. Nessa fase da adolescência, todos vão passar por ela, por essas mudanças nos hormônios, mudanças de humor, querem, o emocional também está tendo uma transformação. Todos vão passar por essa fase. Agora, uns são diferentes dos outros. Cada um tem a sua especificidade. Estão passando pela mesma fase. Porém, cada adolescente tem um gosto diferente, tem um jeito diferente de pensar e de agir. Tá certo? E aí, turminha, na página 118, fala dessas mudanças fora e das mudanças por dentro. Não somente essas mudanças por fora que você vai ver, mas dentro de você também. Observe aí na página 118. Vamos falar das mudanças da menina. Então, olha só. A pele fica mais oleosa, a grande produção de hormônios faz com que apareçam espinhas. Então, os hormônios nessa fase estão bem aflorados, Muitos hormônios. Então, o que vai acontecer? Por conta dessa produção grande de hormônio, vai acontecer o quê? A pele vai ficar oleosa. Como a pele fica oleosa, vai surgir o quê? As espinhas, certo?
Produção de hormônios no encéfalo. Então, as glândulas hipófise produzem hormônios responsáveis pelas mudanças no corpo da mulher e pela menstruação. Então, quando começa a desenvolver esses hormônios aí, ó, as glândulas da hipófise, ela vai produzir um hormônio que vai também, a mulher vai chegar, a menina, no caso, vai chegar à fase aí da menstruação, vai menstruar, certo? E os pelos? Então vai surgir pelos nas axilas e na região pubiana, os pelos ficam mais grossos, certo? As mamas vão também se desenvolver. Durante o crescimento é comum as mamas ficarem doloridas, né? Então quando as meninas estão aí nascendo, as mamas, essa região fica mais dolorida, certo? É normal nessa fase, porque está desenvolvendo as mamas. Então, ocorre a primeira menstruação, né? Que os ovários, eles produzem hormônios que causam as mudanças e também preparam as meninas para a menstruação. Os quadris ficam largos, né? Largos e ficam arredondados. A pelve feminina é mais alargada do que a masculina para proteger e abrigar o feto durante a gravidez. Então, por que os quadris da menina é mais largo que o dos meninos? Porque quando as meninas estiverem na fase, né, de ter uma criança, ela vai abrigar, no caso aí, um feto, né? Então, gente, vamos falar, como falamos aqui das mudanças, né, no organismo feminino, a tia vai mostrar para vocês os órgãos, né, do sistema reprodutor feminino. Nós temos aqui o útero, né, tuba uterina, ovário, colo do útero e a vagina. São os órgãos aí do sistema genital feminino. Então nós temos até aqui um desenho no livro de vocês, onde fala do sistema genital feminino, né? Quais são eles? As tubas uterinas, né? Ovários, útero e vagina. Os órgãos sexuais femininos e masculinos. Então, esses órgãos são os órgãos sexuais, no caso, feminino. Então, os órgãos sexuais compõem o sistema genital e são responsáveis pela reprodução. Os esquemas dessas páginas ilustram o órgão que compõe o sistema genital feminino e masculino. Então, a vagina e o útero estão representados em corte em vista frontal. Então, vamos observar aqui. Então, esses aqui são os órgãos do sistema reprodutor feminino, tá certo? Ovário, colo do útero, útero, tubo uterino, ovário e vagina, tá certo? Aí nós temos aqui o dos meninos. Quais são as mudanças que acontecem aí nos meninos, né? Produção de hormônios no encéfalo, né? Então, a hipófise produz hormônios responsáveis pelas mudanças no corpo do homem, né? Então, vai acontecer também, bem parecido com o das meninas aí, ó. Surgem pelos no rosto, além das espinhas provocadas pelo excesso da oleosidade, começam a surgir, então, aí os pelos. Então, os hormônios também nos meninos estão bem aflorados, a pele também fica oleosa. Além de ter as espinhas, surgiu as espinhas, vai também acontecer o aparecimento de pelos aí, que é a barba dos meninos, né? Muda o timbre da voz, né? Tem hora que a voz fica fina, a voz engrossa, então isso é um processo de mudança, a voz fica mais grave, os meninos começam a mudar o tom aí da sua voz. Né? O corpo fica mais forte, aumenta a massa muscular e os ossos dos ombros e da mandíbula crescem mais que os das mulheres. Aí os testículos se desenvolvem, os hormônios sexuais são produzidos pelos testículos e dão início à produção de espermatozoides, né? Mais pelos, os pelos do corpo ficam mais numerosos e ficam grossos. Então, a tia vai mostrar aqui para vocês também, no caso, o sistema reprodutor masculino, que é formado, olha aí no desenho de vocês também, que está mais próximo, ducto diferente, né? O canal diferente também, testículos e pênis. No caso aí, os testículos, gente, os testículos, eles produzem o espermatozoide, tá bom? E os ovários, eles são responsáveis, os ovários é o que está no corpo das meninas. Ele é o responsável por produzir os hormônios femininos. Tá certo?
Hoje a tia Angélica falou um pouco dessas mudanças e desse sistema reprodutor masculino e feminino. Nas nossas próximas aulas iremos aprofundar mais falando aí das funções de cada um desses órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino e que compõem o sistema reprodutor masculino. E aí a tia Angélica quer frisar aqui, ó, as mudanças que acontecem no corpo da menina e as mudanças que acontecem no corpo do menino. Então, na fase da puberdade, é a fase onde vai acontecer as mudanças e as transformações, tanto no corpo da menina quanto no corpo do menino. Beleza? Então, é nessa fase que vai crescer os pelos, né? Nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, né? Mudanças no hormônio, os hormônios estão mais aflorados, aí a pele fica mais oleosa, tendo espinhas, nos meninos vão crescendo a barba também, nos meninos a mudança na voz, no tom da voz fica mais forte, não é isso? E aí a tia Angélica vai falar para vocês que hoje nós falamos somente o início, a introdução, somente até aqui, falando das mudanças no corpo dos meninos e no corpo das meninas. Vocês irão responder as atividades da página 116 até a página 119. De atividades, vocês só terão que fazer a 117, porque as demais é somente leitura. Eu quero que vocês leiam, porque na nossa próxima aula de ciências, nós iremos aprofundar esse conteúdo. Vamos falar mais sobre ele, vamos falar, no caso, da função de cada órgão dos meninos e das meninas. Hoje foi somente falando do início da puberdade. O que é a puberdade? Essa fase aí das transformações que é marcado pelo início da adolescência. Então a tia Angélica quer que vocês façam a leitura para que vocês venham se apropriar desse início aí do conhecimento, porque na nossa próxima aula de ciências nós vamos aprofundar nesse conteúdo. Então vocês irão responder a atividade da página 17 e fazer a leitura, tá certo? Então, imagina a seguinte situação, menina entre 12 anos e seu corpo mostra as primeiras mudanças próprias da puberdade. Estela tem 13 anos e Igor tem 14, mas eles não entraram nessa fase. Então, letra A, você acha que Estela e Igor devem se preocupar com esse fato? Então, o que é isso, gente? Olha só, lembra aí do início da nossa aula que a tia Angélica falou com vocês que a fase da puberdade para as meninas pode começar nos 10 anos, ou antes ou depois. Dos meninos, pode começar aos 12 anos, pode ser antes dos 12 ou depois dos 12 anos. Então, essa fase aqui onde a Estela tem 13 anos e Igor tem 14 e a fase ainda não começou para eles, vocês acham que é normal ou não é normal? Vocês vão responder. Na letra B, agora que você já sabe mais sobre a puberdade, o que você poderia dizer a esses adolescentes em relação ao início dessa fase? Aí eu quero que você responda, tá certo? Na número 2, quais são as principais mudanças desencadeadas pelos hormônios sexuais durante a puberdade? Tia Angélica falou aqui para vocês, né? Os hormônios sexuais acentuam as diferenças entre o homem e as mulheres, regulam a função reprodutiva, tá certo? Aí no número 3, você já ouviu falar em bullying? Então você vai ler e vai responder a questão A e B oralmente, no caso, na hora da nossa aula online, tá certo? Que acontece na quarta-feira. Então faça a leitura, grife as palavras que vocês não conhecem, grife as partes principais desse texto, porque nós iremos falar muito ainda sobre essas mudanças no corpo dos meninos e das meninas, sobre o sistema reprodutor masculino e sobre o sistema reprodutor feminino, tá certo? Um grande beijo para vocês, façam as atividades, até a próxima aula.